Olá, pessoal. Hoje a gente tem um presente muito especial para todos. Fazia muito tempo que a dona Magali e o Eduardo, que são os fundadores do GEM, fundadores do TESE, que eles gostariam de passar para todos, né, como é que foi a história de toda essa caminhada na Umbanda, né? E aí a gente, depois de muito conversar, a gente chegou numa ideia que a gente está começando hoje, e eu acho que vai ser um grande presente para todos nós, né? Ter um conhecimento desse exposto para nós, para nos orientar, para nos ajudar, né? E principalmente para fazer uma singela homenagem a eles, que foram os precursores aí de toda a Umbanda do TESE que hoje é praticado. Então eu vou começar agora, a gente vai começar com a contar a história da dona Magali na Umbanda. Bom, dona Magali, então eu queria perguntar para você, vai ser um modelo de entrevista aqui para ficar mais fácil para todo mundo, né? Vamos fazer algumas perguntas, a senhora vai falando e assim a espiritualidade vai nos guiando para passar a mensagem que precisa ser passada, né? Então, dona Magali, queria começar lá do começo, lá, como que a senhora começou a perceber os primeiros sinais de mediunidade na sua vida? Como é que foi isso? Primeiramente, saravá, meus irmãos de fé. Peço a permissão dos guias que me assistem, que é a primeira vez que eu vou abrir meu coração, contar tudo o que me aconteceu, tanto na minha infância, adolescência, maturidade e até a data de hoje. Quando eu nasci, no dia 11/2/1938, eu nasci aqui em São Mateus, Que legal. sabe? Eu sou o bicho do Paraná. Que legal. Nasci em São Mateus, com 6 meses de idade, nós mudamos para Minas Gerais, na cidade de Itajubá. Que meu pai, como madeireiro, ele sempre procurava ir nos lugares aonde fosse lícito cortar as madeiras. E lá eu fiquei até os 4 anos. E lá começou os meus problemas mediúnicos. Com 4 anos, dona Magali? Com 4 anos. Que bacana. Eu tinha... Diziam na época que Itajubá era a cidade das maiores benzedeiras do país. E eu tinha certas coisas assim, conforme as pessoas me olhavam, eu desmaiava. Olha só. Com 6 anos de idade. Aí meus pais, muito carinhosos, muito voltados só para a família, para o bem-estar das filhas, procuravam hospitais, médicos e tudo. E ninguém sabia o que eu tinha. Aí mandavam que chamasse uma benzedeira. Ela me benzia, aí eu acordava com fome, mamava e levava uma vida normal, até a próxima uma olhada. Olha só, dona Magali, eu não sabia disso. Então, mas a minha infância foi muito feliz, sabe? Eu tive meus pais muito carinhosos, muito compreensivos. Quando foi com 4 anos, nós saímos de Itajubá e voltamos para o estado de Santa Catarina. E ali nós ficamos até os meus 8 anos. Quer dizer, foi continuado, mas com 8 anos
eu fui para o internato. E durante todo esse tempo permaneceu essas situações de desmaio? Não, depois, assim, sumiu, sabe? Sumiu. Aí, meus pais, muito católicos, descendentes de italianos diretos, né? Porque os meus avós vieram da Itália. E aquela coisa assim, só não era proibido falar em espiritismo na época. Certo. Não era só na nossa casa, era geral. Aí, com 8 anos, eu vim para Curitiba, no internato do Sagrado Coração de Jesus, que a minha irmã já estava internada ali. Aí eu fiquei até os 10 anos ali. Aí meu pai, com pena das filhas em internato e tudo, resolveu comprar uma casa em Curitiba. Certo. Que eu morei há muitos anos. Casei ali e ali eu permaneci. Bacana. E aí saímos do internato e estudei. Naquela época a gente tinha assim, ou fazer o científico ou fazer contabilidade, porque não era dividido como é hoje, né? Certo. Então, aí eu resolvi fazer contabilidade. Olha que bacana. Eu fiz contabilidade, me formei, aí comecei a trabalhar fora. Interessante. Arrumei um emprego, trabalhei 2 anos, daí a empresa estava fechando, certo. Que era de materiais para carros, né? Então, acabou fechando, sabe? Aí aí eu procurei um outro emprego que não era a minha área, né? Sei. Aí eu fiquei um tempo ali e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no ramo de contabilidade, que era o meu forte. Certo. Surgiu em 1958, surgiu essa oportunidade. Certo. Nessa oportunidade, eu fui trabalhar diretamente na contabilidade. Eu era responsável pela contabilidade de todos os corretores, que eram corretores de ações na época. Que legal. E eu trabalhei ali, foi quando eu conheci o Eduardo, que já trabalhava lá. Ah, que bacana, entendi. Aí os próprios corretores gostavam muito da gente, tanto de um quanto de outro, começaram a nos aproximar. Foram os cupidos? Foram os cupidos. Ah, que legal. Aí nós começamos a namorar. Mas eu, volta e meia, eu tinha umas quedas, que inclusive uma foi lá na empresa, certo, que nós trabalhávamos. Desmaiava, dona Margarida? Não, parecia que passavam uma rasteira nas minhas 2 pernas. Nossa. Que eu caía para trás, eu não sabia da onde. Sei. Sabe? E daí a empresa me levou para o hospital para tirar radiografia e tudo, sabe? E foi ali, mas nada aconteceu, eu estava bem. Aí eu e o Eduardo começamos a namorar. Certo. E acabamos noivando, né? E em 1960 nós casamos. Certo. Em setembro de 1960. Olha só. Nós casamos, tivemos 2 filhos,
que é o Luiz Eduardo, José Alberto. Mas quando eu estava grávida do José Alberto, eu tive esse tipo de tombo. Nossa Senhora. Eu estava de 3 meses. E caiu no chão. Nossa, Caí, que com medo. as pernas para cima. Que medo ainda, Dona Magali. Medo. E eu sozinha, porque o Eduardo estava viajando. Certo. E aí eu comecei a passar mal. Meu pai me levou para o hospital, né? Aí tive que ficar em repouso, tomando umas injeções para não perder o bebê, né? Certo. E naquele tempo, a gente, telefone, você tinha que pedir ligação de manhã para ser atendido à noite. Ave Maria. É? Não tinha nem como avisar o seu Eduardo. Não tinha. E ele na estrada, porque chovia, não saía De onde do estava? lugar. Certo. Né? Então, ali, ele, quando ele chegou num determinado lugar que tinha mais acesso, ele conseguiu me ligar, porque ele passava telegrama para mim. Nossa. Estou bem, estou preso em tal lugar. Certo. Mas eu não conseguia me comunicar com ele, porque quando o telegrama chegasse... Ele já não estava mais lá, provavelmente. Exatamente. Né? Certo. Porque se chovesse, não saía ou não saía, né? Certo. Aí ele ficou... pôs o carro num vagão. Nossa. E veio de trem para Curitiba. Para te atender. Porque ele ficou super preocupado, né? Claro. Mas graças a Deus, meu filho está aí, está bem. Tá bem mesmo. Foi tudo muito bem, foi só o susto do momento. Aí comecei a levar a vida, criando meus filhos, né? Aí, quando foi em 1969, em dezembro de 69, eu tive um problema de saúde. Sim. E comecei a passar mal, tive que fazer uma cirurgia meio de emergência de apendicite. Certo. Que seria uma cirurgia muito simples. Claro. E dessa cirurgia, eu não levantei mais. Não diga, Dona Magali. Ficou de cama? Eu levantava, passava bem, de repente começava a me dar um desespero, uma ansiedade, uma angústia. Parece que a parede vinha de encontro aos meus olhos, sabe? E eu começava a tremer, meu coração disparava, chegava a 180 por minuto. Certo. E Nossa. ia assim meia desmaiada, até vizinhos me carregavam no colo para o hospital, porque ninguém sabia o que eu tinha. Nossa. Chegava lá, o médico examinava, não dava soro, não dava nada, só repouso. Não tinha nada clinicamente. Não tinha o que fazer porque eu não tinha nada. Aham. E assim foi até o final de dezembro de 69. Certo. No dia 30 de dezembro, uma vizinha soube que eu estava doente. Certo. Ela foi me visitar. E eu não sabia que ela era espírita, porque a gente antigamente era proibido. Não era o tipo de coisa que a gente comentava por aí, né? Não poderia falar para ninguém. Certo. Sabe? É. Aí, nesse meio tempo, ela foi me visitar. Aí ela sentiu a necessidade, sentiu a energia. E ela disse assim para mim: você acredita no espiritismo? Eu disse assim: eu não conheço. Eu não conheço, mas eu respeito. Certo. Né?
Aí ela disse, você permite que eu te dê um passe? Eu disse, claro, eu não sabia o que era passe, mas sei bem como aceitei, é que é. Eu estava aceitando tudo, porque eu tinha 2 filhos para criar. Precisava se curar, né, dona E Magali? tinha minha mãe Precisando, junto, né? certo. E aí ela me deu um passe, fez uma defumação na casa, ela morava ao lado, né? Certo. Aí foi para casa, eu estava bem, né? Aí ela disse pro Eduardo, qualquer coisa você me chama, que era assim, parede, Vizinho. parede quase, né? Aí disse ela assim, que eu tô aí agora, não estou mais, voltei porque ela estava viajando. Certo. Aí quando foi uma determinada hora, eu comecei a me dar um desespero, um desespero, um desespero. Foi dia 30 de dezembro, um calor que ninguém suportava. Nós estávamos com a casa todinha aberta. Eu corri, eu sentei na escada, me segurando com todas as minhas forças e disse assim para o meu marido, chavei os portões. Olha só. Porque senão eu vou me atirar embaixo do primeiro carro que aparecer. De ansiedade que a senhora estava sentindo. De ansiedade, tá? Nossa, mãe. Aí ele já chamou a vizinha e tudo, e ela começou dentro do que ela sabia, porque ela também estava em desenvolvimento dessa época. E ela começou a me ajudar até me acalmar, sabe? Aí começou a me dar frio. Mas eu gelei inteirinha. Aí eu fui para a cama, estava com 4 cobertores em cima, numa noite quente. Nossa. Com 4 cobertores em cima, eu pulava na cama de frio. Olha só. Aí foi até que eu comecei a me esquentar, e massagem nos pulsos, na sola dos pés, sabe? E eu comecei a me esquentar. Aí ela me disse assim, depois que acalmou, ela dormiu lá em casa. Daí no dia seguinte ela disse, sabe, eu não posso te dizer grande coisa, mas eu vou te levar numa pessoa que faz parte do nosso grupo, né, de mesa branca, e ela é mais experiente do que eu. Certo. Aí ela me levou e essa senhora me deu um passe. Me deu um passe, sabe, demorado, me deu água fluida. Eu comecei a me sentir bem, sabe? Porque no Natal, eu estava tão mal, que a minha mãe tirou meus filhos de casa para não me ver morrer. Nossa, desse jeito, Norli. Nossa. Então, sabe, levou para casa da minha irmã e o Eduardo ficou sentado ao meu lado, esperando de uma hora para outra que eu morresse. Nossa. Aí foi quando essa senhora apareceu na minha casa. Certo. E aí eu comecei a me fortalecer. Aí no dia 6 de janeiro de 1970, o centro de Mesa Branca reabriu os trabalhos. Certo. Então ela me convidou para ir. E eu fui. Que legal. Tá? Eu fui porque eu estava procurando tudo, porque eu tinha filhos para criar. Claro, né? claro. E eu fui
eu fiquei um tempo na assistência, tomando paz, fui me fortalecendo, sabe? E quando a senhora foi lá, até então, não teve nenhuma manifestação mediúnica de começo? Não. Foi só para refortalecer mesmo? Isso, fui me fortalecendo. Certo. Até que a dirigente da casa pediu para mim sentar na mesa. Certo. Né? Na mesa branca, fazia parte da mesa branca. Aí eu sentei, a gente punha as mãos assim, né? E eu fiquei ali, concentrada, fazendo as orações que era comandado, né? E quando chegava no Pai Nosso, era Pai Nosso que estás no céu, santificado. Pá. Eu dormia. Olha só. Dormia com a cabeça na mesa. E quando terminava o trabalho, estava no mesmo local em que estava, para mim, estava começando o trabalho. A senhora apagava mesmo? Eu apagava, sabe? Entendi. Então, foi assim, eu fiquei uns meses assim, até que a dirigente chegou e disse assim para mim, foi muito bom porque te desenvolveu o teu espírito, porque você dormia, mas o teu espírito estava no astral. Mas eu recomendo que você procure Umbanda, porque mesa branca não é o teu lugar é Umbanda. Nossa, que bom. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar em Umbanda. Até então a senhora nem sabia o que era. E o que é Umbanda? Nossa. Sabe? Aí, tem que ir para um terreiro. Eu tinha terreiro. Para mim, terreiro era um chão batido, um céu aberto. Certo. Sabe? Que é o conceito que a gente tem de terreiro quando não conhece, claro. Porque fala em terreiro. Claro, né? Claro. Aí foi quando, através de uma pessoa conhecida, disse lá, eu conheço um terreiro muito bom, né? Tal dia, vamos lá, vamos, tinha que ir, né? Sim. Aí nós fomos, o Eduardo nos levou, um terreirinho pequeno, muito bem montadinho, muito bom. A senhora lembra onde é que era o terreiro? Era nas Mercês. Que legal. Sabe? Bem no comecinho das Mercês. Certo. Era porque na época ali eram tudo chácaras, chacrinhas. Certo. Não era como é hoje, né? Ali era tudo chacrinhas. E esse casal morava numa chacrinha e montaram um terreiro ao lado. E dona Magali, naquela época, hoje quando a gente fala de terreiro, hoje até que dá para colocar placa na frente, dizendo que é terreiro. Aquela época, como é que era? Vocês tinham isso? Você sabia que era terreiro? Naquela época, o terreiro, eu sou da época em que terreiro, a polícia estava sempre batendo. Certo. Se você não tivesse licença de polícia para trabalhar, você não podia abrir, porque senão você ia preso. Certo. Então, antigamente, você não via crianças em terreiro. Certo. Porque era tudo meio escondido. Mulher que ia escondido do marido, sei. Sabe? O marido que ia escondido da esposa. Isso, que sabe? coisa, né? Então foi uma época bastante difícil. Certo. Fiquei lá por um tempo. E quando a senhora chegou no terreiro, teve um trabalho, provavelmente, a senhora foi frequentar assistência? Sim, eu frequentei assistência,
tomando o passe, aí que eu comecei a sentir certas energias. É isso que eu queria saber, como é que foi essa parte aí. E eu comecei a sentir umas coisas no corpo que é difícil explicar, só quem passa. Só quem passa, claro. E sempre durante o passe, dona Magali? Isso, sempre durante o passe. E eu comecei a sentir isso, mas eu não sabia o que era. Não sabia, eu não conhecia. Claro. Né? Aí foi, eu cada vez fui melhorando, cada vez mais, não tive mais crises que eu tinha, e aí foi um tempo, aí por motivos que a gente não entende o porquê, esse terreiro foi fechado. Certo. Aí, mas a senhora não chegou a fazer parte da corrente lá, só assistência? Não, só na assistência. Certo. Aí nós chegamos para tomar passe, tudo. Aí a senhora que dirigia, ela disse que eles tinham fechado o terreiro, mas que ela iria nos levar para um outro terreiro muito bom, que é templo de Umbanda Iemanjá. Hoje, amém. Olha, que legal. Certo. Naquela época, eu também frequentei assistência, né? Certo. É óbvio, porque ninguém entra sem 2, 3 trabalhos, está entrando na corrente, né? Certo. A gente tem uma ritualística de ficar 7 trabalhos na assistência para depois entrar, certo. Né? Porque tem que saber se é ali que o nosso coração bate mais forte, se é ali que as nossas entidades nos falam que é o nosso espaço, né? Certo. Então, eu... E a senhora chegou no Amém, a indicada desse outro dirigente. terreiro. Certo. Ela nos levou lá porque ela conhecia o pessoal de lá. Aí, chegando lá, eu fiquei na assistência. Na época, quem dirigia era um senhor, o fundador de lá, seu Pereira, que trabalhava com o caboclo da Mangueira, sabe? E ele dizia para mim, tem que cumprir o seu tempo na assistência. Certo. Então, certas disciplinas, eu aprendi muito com ele, sabe? Certo. Aí tinha assistente dele, que é hoje, que toca o Amém, com o caboclo Morimbatá. Certo. Certo? E aí nós ficamos... Aí o caboclo Morimbatá, ele tinha todos os dias. Tinha trabalho todos os dias. Tinha trabalhos todos os dias. Daí ele foi determinando para cada grupo um dia de trabalho. Certo. Aí eu fiquei na terça-feira, num grupozinho pequeno. Mas aí a senhora já entrou para a corrente? Para a corrente. Ah, entendi. E foi aí que eu conheci o grande mentor que me ajudou tremendamente dentro da Umbanda, que eu falo muito, no seu Zezinho. Ele trabalhava com o pai Batista. Certo. Era, assim, extraordinário, sabe? Ele olhava para você, não existia consulta. Ele reunia grupo e dava consulta geral para todo mundo e tudo servia para um. Olha que bacana. Sabe? Diferente. Cada coisa que ele falava servia para um. Certo. Dona Magali, nessa época a senhora já tinha manifestado as entidades ou não? Sim, eu sentia as vibrações, mas ainda eu estava no início do desenvolvimento. Ah, certo. Ainda não tinha o Caboclo Guaraci, o Pai Sebastião, ainda não tinham feito presente. Eu estava, sim, sentindo aquelas energias, sabe, no animismo, certo. Sabe? Que é o princípio do desenvolvimento, né? Certo. E aí
E a gente estava assim tocando, mas o grupo começou, a dirigente começou a misturar a parte material com o espiritual. Certo. Sabe? Aí não estava sendo muito legal. Aí uma que fazia parte dali, daquele grupo, ela disse, eu conheço um terreiro lá no Batel, ela é amiga minha, é professora, né, também, como ela era. Uhum. Diz ela, e ela tem um terreiro, é muito bom, eu já fui lá, é muito legal. Você não quer ir? Eu digo, vamos, né? Dizia lá, então, no sábado, Centro Espiritualista Anita Zipim. Olha, que legal. Sabe? Aí foi aonde eu cheguei lá, fui recebida pela dirigente. Ela olhou para mim e disse, você não precisa completar os 7 trabalhos na assistência. Pode pôr o seu branco e vir para a corrente. Olha, que bacana. Ali eu comecei o meu desenvolvimento. Ah, bacana. Ali começou a chegar o preto velho, começou a chegar o caboclo, sabe? E ficou ali. Certo. Sabe? Dona Magali, queria pedir o seguinte, o assunto do desenvolvimento mediúnico da senhora vai ficar para a próxima conversa. Ótimo. Porque é um assunto que todo mundo precisa conhecer, porque é maravilhoso. Eu já tenho a graça de conhecer pelas nossas conversas, mas eu acho que é muito bom. Eu queria perguntar para a senhora, assim, em relação até essa chegada, né? Como é que foi o desafio? Porque hoje me parece que está tão fácil, né? Tem vários terreiros, tem internet, tem várias maneiras de você, pelo menos, saber que está acontecendo alguma coisa de ordem espiritual, né? Uhum. E a senhora, seu Eduardo, como é que, quando falaram de mediunidade, como é que vocês reagiram, assim? Porque eu não sei se era do conhecimento, assim, não era muito fácil de saber essas coisas, né? Não era do nosso conhecimento, sabe? Porque a gente não conhecia, a gente foi meio às escuras, sabe? Foi lá dentro desses terreiros que eu comecei a entender o que era mediunidade, que seria uma vida espiritual paralela com a nossa material. Certo. E deu medo, Dona Magali, quando ficou sabendo que é? Deu. Eu fiquei apavorada porque eu achava que se eu incorporasse eu ia morrer. É mesmo, Dona Magali? Olha só. Eu fiquei muito apavorada, sabe? Mas graças a Deus eu consegui suprir isso. E olha só tanto de frutos que deu, né, Dona Magali? Nossa Senhora! Que bom, que bom. Foi muito bom essa época. Lembrando, a gente se emociona. Claro. Né? E eu acho que eu cumpri, eu acho que a minha vida espiritual, o meu livro da vida espiritual não tem tantas páginas em branco. Nem um pouco. A gente sempre, só para terminar, né? A gente sempre, eu, seu Eduardo, Dona Magali, né? A gente sempre conversava sobre a ideia de escrever um livro, de escrever essa história, né? E aí a gente teve a ideia de por que não contá-la, né? Melhor contar do que escrever, porque escrever daí não é a Dona Magali contando, e nada melhor do que quem passou para contar, né, gente? Então esse é o nosso primeiro capítulo da nossa epopeia, né, Dona Magali? Porque eu acho que a sua vida dá uma epopeia de tudo que eu já escutei, né? Então a gente quer levar conhecimento de todos para primeiro de tudo como uma forma de homenagem, mas também assim para poder esclarecer muita coisa, para poder orientar, né, muita coisa, e para vocês entenderem principalmente, né, a nossa Umbanda, né, a Umbanda do Tese, que a gente pratica, que é tão bonita e que tem um significado muito especial, né, e que a gente vai revelando aí conforme as histórias vão acontecendo. A gente vai dando as letras aí, dando os spoilers, como se fala,
sobre por que a Umbanda do Tese é como é, porque tem tudo a ver com o desenvolvimento da Dona Magali, com toda essa passagem bonita que ela vai contar aí para nós. Dona Magali, queria agradecer essa primeira conversa e queria saber como é que a senhora se sentiu aí falando para todos nós aí, como é que foi aí lembrar lá de trás, lá do comecinho, né? Eu fiquei muito feliz, muito emocionada e parece que começou a passar um filme na minha cabeça, porque eu pedi permissão para os meus guias que me assistem para essa conversa. E eu acho que eles me deram, porque eu estou conseguindo conversar. Que bom. Gente, então, semana que vem tem mais. A gente vai fazer uma conversa por semana até a gente chegar onde a gente pretende, que é chegar no final com uma grande surpresa aí para vocês todos. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.